Five Nights at Freddy's, o jogo mais amado ou o jogo mais odiado de toda essa franquia. Mas mesmo sendo o jogo mais odiado ou o jogo mais amado, ele ainda tem personagens muito bons. Isso mesmo, personagens muito bons, tanto por causa dos feitos de força deles e por causa de outras coisas. E hoje a gente vai falar sobre qual é o mais forte e a morte de todos. Então, bora começando aqui pelo Fred. O Fred, ele não tem muitos feitos de força. Por quê? Ele praticamente o único feito de força dele é aquela parte que ele quebra aquelas correntes daquela grade com a mão do monte. Isso mesmo. Então ele não tem muitos feitos de força. Ele não tem feito de força quase nenhum. Mas agora falando da Tika, com a Tika já é diferente. Por que com a Tika é diferente? Porque porque não. Bora continuar falando do Fred. Então, do Fred, ele não tem força nenhum. Mas agora bora falando da Tika. Bora terminar do Fred e falar da Tika. A Tika já é diferente, porque a Tika ela já tem alguns feitos de força a mais. Por quê? Quais são esses feitos de força a mais? Esses feitos de força são correr até que rapidinho ela corre e também ela consegue levantar a gente e empurrar barris. Ela consegue empurrar aqueles barris naquela perseguição do monte. Então isso já é um feito de força, por mais que não seja muito, já é um grande feito de força na minha opinião. Agora falando da Roxy, a Roxy ela já tem uma força maior e ela corre até que um pouco mais rápido que a Tika. A Roxy, ela, como eu posso dizer, a Roxy, ela, a Roxy, ela é mais forte, claramente, ela tem mais feito de força. E quais são esses feitos de força? É naquela hora que a gente tá indo com o carrinho, naquela hora que a gente tá dirigindo aquele kart, ela chega lá na frente toda suja, toda suja e quer parar a gente. Mas pensando comigo, se ela fosse pelo menos um pingo de inteligência, se ela tivesse um pingo de inteligência, pelo menos ela, pelo menos ela não tinha entrado lá na frente, né? Ela tinha esperado a gente sumir de lá a gente bater o carro pra ela pegar a gente. Mas se ela tivesse essa inteligência, ela não tinha entrado na frente. E se ela entrou na frente é porque ela tem noção da força dela. Então, se ela tem a noção da força dela, ela, ela provavelmente ia conseguir parar a gente se a gente não tivesse saído do carrinho. Que eu inclusive acho que quando a gente sai do carrinho, a gente empurra o carrinho pra frente também. Mas que o carrinho já tá rápido, a gente empurra ele pra frente. Por isso que ele atinge ela até mais rápido. Isso mesmo, até mais rápido ele atinge ela. Mas falando da Vayne, a Vayne já é diferente. A Vayne, ela não tem feito de força nenhum. Exatamente, ela não tem feito de força nenhuma. A única coisa que ela, o único feito de força que ela tem é segurar aquele controle e controlar os Starbots. Mas o monte ele já tem um feito de força maior, porque naquela hora da perseguição dele, ele consegue segurar aquele barril de bonaça, tipo, de boa, tipo, assim, com um pouco de força, né, claramente, porque aquele barril é pesado, mas ele consegue segurar o barril até que não com tanta dificuldade. O monte, ele tem uma força a mais, dá pra entender? Dá pra entender? E também naquela hora que ele sai daquele, pula daquele negócio
negócio, ele obrigatoriamente pula aquele negócio, ou pra ele cair daquele jeito que ele cai, ele tinha que ser muito forte, né? Agora, bora falar dos 3 estágios da Chica. Os 3 estágios da Chica. Vamos falar aqui deles, aquela hora que a gente encontra ela, que ela tá tão pouco manchada, né? Suja, que eu acho que isso ela está toda noite. E aquela hora que ela tá naquela imprensa hidráulica, querendo a gente tá espremendo ela, inclusive o feito de força dela nessa hora é que ela segura a gente. E também aquela hora que a gente encontra ela toda jogada lá no lixão. E depois daqui a gente só vai ver ela no final e na DLC Room. Mas falando agora da Rox, do Fred, né? Bora falar do Fred. Então, o Fred, então o Fred já tem essa cabeça aqui, essa cabeça. É uma cabeça porque ele tá sem cabeça, né? Claramente com os pés sem esse pé, o pé dele não tá normal, ele tá todo destruído. Dá até pra ver que na barriga dele tá aberta assim, que é tipo uma boca com um presente lá dentro, que eu tenho certeza que se a gente botar a mão lá dentro, a gente se lá, ele tá destruído. Como a gente chega nesse estado, eu não sei, porque faz tempo que eu assisti uma live dessa gameplay, então eu não tenho muita informação sobre como ele fica desse jeito, mas ele tem que, mas ele fica desse jeito. Agora, vamos falar de outra personagem. Vamos falar da loba favorita de muita gente. Isso mesmo, Roxanne Wolf. E é desse jeito que a gente encontra ela em um certo momento do jogo. Por que a gente encontra ela desse jeito? Porque o Gregory, ele é um safado e ele joga um kart em cima na cabeça dessa coitada, gente. Ele joga um kart na cabeça dessa coitada. Como isso acontece? Literalmente a gente vai na atração dela, né? Daquele shopping imenso. A gente vai na atração dela e a gente vai começar a andar de kart e ela literalmente ela literalmente aparece na nossa frente, tipo, ei, você não vai passar não. Aí ela aparece na nossa frente, aí pra gente tentar escapar dela, a gente sai do kart, empurra o kart pra frente e o kart é lançado na cara dela. Por isso que ela fica desse jeito. Mas se não fosse se a gente não tivesse saído do kart, eu acho que ela não tinha ficado desse jeito. Mas continuando, bora falar do Monte Monterrigator. Então, o Monte Monterrigator já tem uma força absurda que todo mundo sabe que ele tem, né? Não tem nem discussão. Além de ele ter conseguido destroçar um animatrônico inteiro, isso mesmo, ele conseguiu destroçar um animatrônico inteiro. Ele também tem grandes feitos de força. Naquela hora que ele aparece para nossa batalha, nossa última batalha com ele, lá no Five Nights at Freddy's Security Breach 1, quer dizer, sem DLC. Ele pula assim naquela plataforma e vocês perceberam que quando ele pula, ele cai direitinho ainda quando ele se levanta ele fala rock and roll. E também que ele consegue segurar aquele balde cheio de bolinhas. Se aquela plataforma não tivesse quebrado, ele provavelmente não tinha morrido. Mas falando da Vani, a Vani não tem. Agora a Vani, Vanessa, que inclusive eu fico me perguntando se a Vanessa que tá no filme de FNAF é a mesma Vanessa desse universo, ia ser muito legal mesmo. Mas falando dela, ela não tem não tem nenhum feito de força. Mas como ela morre
No final, um final de Security Breach, a gente acaba indo para o topo do prédio. O Fred taca fogo na pizzaria, ela aparece, o Fred com raiva dela pula em cima dela e tudo acaba. E ela também morre. E a gente descobre que ela é a Vanessa.